Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula incrível. Vocês viram aí que nós estamos falando muito sobre símbolos, sobre arquétipos, matrizes, enfim. Mas essa aula eu considero, se não a mais importante, né, uma das mais importantes aulas para nós compreendermos muitas questões importantíssimas, tá certo? Nós vamos compreender como que se originaram os símbolos. A gente sabe de símbolo, da força do símbolo, do poder que o símbolo tem no nosso inconsciente, mas como que foram criados os símbolos? Por que que eles têm essa carga, né, de poder? Por que que o símbolo é capaz de causar uma transformação no seu jeito de ser, de pensar? Por que que ele influencia você? Os arquétipos, a gente conhece os arquétipos do Jung, mas da onde que surgiram os arquétipos? Por que que existem os arquétipos? Como que o primeiro arquétipo, por que que existe o inconsciente coletivo? Da onde que vem o inconsciente coletivo? Então, essa aula, eu não iria fazer uma aula assim, deixar ela, né, assim, publicamente, e também, isso aqui tem muita questão aí de mitologia, nós precisamos compreender como tudo isso surgiu. Então é um assunto, né, que talvez daria uma semana para a gente ficar batendo papo para entender tudo isso, mas eu vou tentar, né, fazer um esforço de condensar isso numa pequena aula aí, pelo menos para nós entendermos, né, conjuntamente, para nós termos aí uma compreensão, né, do porquê que o símbolo tem uma força, do porquê que existe essa questão arquetípica, né, que eu falei que o arquétipo é um combustível que mantém viva, né, digamos assim, uma energia, uma matriz, mas vamos entender e estudar sobre isso. Então, muito boa noite quem está chegando agora, tá? Quem vai assistir essa gravação também, seja muito bem-vindo. Deixe seu like, compartilhe essa aula, né, com quem aí você acha interessante. Como eu disse, vamos estudar a origem dos símbolos, a origem dos arquétipos, mitologia também. Nós vamos entrar lá no finalzinho em religiões, vamos estudar, entender por que, né, sobre por que que as religiões utilizam alguns símbolos ou não. Vamos procurar fazer um resumo de tudo isso. E depois, tá? Depois a gente mais para frente organiza um bate-papo aí sobre essa aula, pois ela é importante. Então, eu vou repetir. Essa aula é indispensável e importantíssima para você, né, compreender da onde vem toda essa questão aí que faz o símbolo ter força, da onde surgiu os arquétipos aí, né? Como que o Jung chegou nesses arquétipos. Então, vamos fazer uma viagem aí bem longa agora nessa nossa aula, tá certo? Então, fique ligadinho e não perca, né, não avance de quem está assistindo a gravação, porque tem muitos detalhes importantíssimos e se você não compreender isso, como eu disse, eu gosto de explicar as origens, como tudo funciona e não colocar uma fórmula e você entende isso porque isso está assim no livro, mas se está assim no livro, o que que tinha antes do livro? Da onde chegou nisso, né? Vamos lá na Gênese, onde tudo aconteceu. Então, estou te convidando agora, né, a explorar isso. Vamos fazer isso juntos. Então, agora nós vamos falar sobre símbolos e representações. Vamos lá. Símbolo. Sim significa agregação, sintonia. Balo significa disco, bola, jogar. Então, o símbolo é reunir, agregar, juntar a materialidade do símbolo com seu significado que é invisível. O oposto de símbolo é diabolos. Dia seria afastar, separar, o qual se originou a palavra diabólico, que rompe, que afasta, que dispersa. E o símbolo seria o sagrado. Segundo o próprio conceito de Jung,
todo inconsciente funciona de maneira simbólica, diferente da nossa mente consciente que tende a ser lógica, apesar de ter vários tipos de lógica, mas tende a ser lógica, serial e puramente racional. O inconsciente se baseia no raciocínio simbólico, sendo este muito mais antigo do que a própria razão. Uma vez que no início da civilização não se tinha uma linguagem estruturada, o símbolo era o meio mais fácil de se fazer uma comunicação. Assim, todo o nosso inconsciente se estruturou dessa forma. Foi assim que todo o nosso inconsciente se estruturou, dessa forma, né, simbólica, sendo que nem metáforas ele não utiliza. E funciona sempre, seja em vigília, né, ou o sono. Sabe-se que a mente inconsciente é infinitamente maior do que a consciente. Então, em geral, nossa mente preserva e se atenta muito mais à questão simbólica. Os 97% funcionam, né, através da simbologia. O inconsciente ele é sintético e sempre une os opostos. Ele tende a buscar pelo primordial, onde os opostos ali são idênticos. E quais são os opostos? Luz e sombra, masculino e feminino, divino e humano. Juntar isso tudo em uma única imagem se obtém um símbolo, uma única gestalt. Mas o que é a gestalt? A gestalt é a soma de algo, no caso, a soma da luz e sombra, a soma do masculino e feminino, do divino e humano. Isso tudo em uma única forma, ou seja, um símbolo. Resulta que o todo é maior que a soma de suas partes. Quer dizer o que isso? 1 mais 1 não é 2. O 2 é uma informação nova a partir das duas anteriores em determinada situação. Então, para se compreender um símbolo, é preciso deixar um pouco de lado a parte lógica e racional e aprofundar em coisas que antes não se percebia. Mas então, você reconhecendo um símbolo significa que o símbolo vai atuar sobre você. Na verdade, é o contrário que acontece. Quando você reconhece um símbolo, ele fará menos efeito. E quando um símbolo é apresentado para você sem que você o identifique ou perceba racionalmente, ele vai entrar direto no seu inconsciente e acabar induzindo de alguma forma você, seu comportamento, seu modo de pensar e por aí vai. Mas em ambos os casos vão agir de alguma maneira em você, a menos que você não os veja. Ou seja, você olhou um símbolo, né, mesmo que perceba ou não, ele está aí, né, se manifestando no seu inconsciente. Um exemplo disso, vamos pegar uma música. Você está assistindo lá um filme, né, aterrorizante e tem aquelas musiquinhas que antes de acontecer alguma coisa você sabe que vai acontecer, né, alguma coisa e mesmo assim, né, aquilo vai influenciar e você vai se apavorar, vai ter medo, sua fisiologia vai se comportar diferente, mesmo que você sabe que vai ali, né, logo mais acontecer alguma coisa, você vai se assustar, né, mesmo sabendo, você se assusta. Então, se você pegar esse pequeno exemplo e multiplicar, ou colocar no, né, isso fazer vezes 1 milhão, é a força que o símbolo tem, né, em você, mesmo que você não o perceba, mesmo que ele entra como uma informação sutil no seu inconsciente, ele vai, né, causar um efeito muito grande em você. Mas e a origem disso tudo? Então, para nós chegarmos na origem dessa questão, vamos primeiramente, né, pensar aí na Biblioteca de Alexandria, do Egito Antigo. Alexandria foi fundada pelo Alexandre o Grande. Portanto, é uma cidade, né, grega dentro do Egito, uma conquista macedônica.
Tem-se ali um grande polo de conhecimento e ali eles conseguiram juntar, né, a tradição egípcia à tradição indiana, devido ao grande comércio que existia na época com a Índia. A tradição grega, devido à conquista macedônica e a tradição do Oriente Médio, que está ali próximo. Então, todas essas culturas ali, que inclusive são a nossa base de cultura atual, hoje em dia. E tem-se ali, né, o que se chama gnose de Alexandria, onde a partir da gnose de Alexandria surge a ideia da alquimia, com ali a tábua das esmeraldas, ou tábua esmeraldina de Hermes Trismegisto. E de outras religiões que ficaram e estão até hoje no meio, afastadas devido a uma influência cristã que, enfim, teve depois, na época, como o cristianismo gnóstico, em um segundo momento, onde teve um conflito, né, entre o cristianismo gnóstico com o cristianismo de Roma. E o cristianismo gnóstico de Alexandria acabou perdendo e teve grande parte de seus livros destruídos e queimados. E o pouco que se sabe hoje é o que sobrou, né, desses livros, dessa gnose, digamos assim, foi apoderado por sociedades secretas ou discretas, enfim, julgue aí como você entender, né? Mas eles detêm esse conhecimento até hoje. Mas também alguns manuscritos foram encontrados, né, guardados em vasos cerâmicos, e ali alguns evangelhos apócrifos e outros que trazem informações da gnóstica, né, e da alquimia, que é chamada de esotérica. Esotérica com a letra S, que tem como significado tradição oculta, já que a tradição revelada seria exotérica, com um X, que na verdade, né, é a tradição cristã romana, tradição revelada ou exposta, né, é exotérica. E a partir daí se tem uma visão simbólica de várias religiões, além do cristianismo. Tem a visão judaica esotérica, que é a cabala, a visão islâmica esotérica, que é o sufismo, esotérica egípcia, esotérica grega, esotérica indiana, que não se assumem como religião, mas como uma certa filosofia. Mas com que, na verdade, são uma versão gnóstica do conhecimento. O próprio Jung fazia parte da gnose, inclusive ele, né, relata isso, ele fala sobre isso no seu livro vermelho. Na verdade, é mais um diário, né? O que talvez foi a partir disso que ele trouxe para dentro da área da psicologia o que até então era apenas uma visão aí esotérica. A gnose é exatamente isso, assim como a alquimia, a tradição rosacruciana, a maçonaria, dentre outras. Elas são a leitura simbólica do mundo e da vida e também das religiões. Então, Jung percebe temas simbólicos que são comuns à alma humana, não importa a época nem a posição geográfica. Então, ele compara símbolos de mitos com delírios de alguns pacientes psicóticos e percebe que o paciente em questão não tinha, nunca teve nenhuma relação com a questão simbólica, porém com a mesma ideia, né? Então, começou a comparar mitos árabes com mitos egípcios, com mitos papuas, lá de Nova Guiné, por exemplo, com mitos da América do Sul, e percebeu que convergiam em alguns pontos. E para esses pontos convergentes em todos os mitos, Jung deu o nome de arquétipo, que na verdade, né, é um termo criado por Platão, que arquétipo do grego é arque e significa antigo, primordial, e typon, que significa forma. Então significa forma primordial, forma de onde saem todas as ideias humanas, não importa o lugar nem o tempo, e que sempre vamos cair nas mesmas. Exemplo, a ideia da mãe.
a ideia de pai, a ideia de Deus, são ideias arquetípicas. Símbolo da Igreja Católica, por exemplo, é a cruz, devido à crucificação de Jesus Cristo. E, inclusive, na época, a cruz era um sinal de maldição, mas devido ao acontecimento de vida e morte e ressurreição ali na cruz, hoje é vista como redenção. Para o judaísmo, o símbolo principal é o próprio Torá, a Bíblia judaica. Embora existam muitos símbolos que também ficaram famosos devido a histórias trágicas, como a estrela de Davi, que ficou famosa durante o Holocausto, onde os judeus eram obrigados a usar, né, uma estrela de Davi amarela no peito com a escrita judeu. Lá no xamanismo existem os objetos de poder, que não deixam de ser símbolos utilizados nos rituais, como a roda das 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Inclusive no xamanismo, tudo é ligado com o 4. São 4 estações do ano, 4 elementos, 4 pilares sagrados e, claro, o tambor que é utilizado aí para promover o estado alterado da consciência através do ritmo, monotonia e repetição, promove o estado do transe, que já falamos aí sobre transe, a importância do transe, do DMT, né? Também a pena, né? Quando você encontra, né, ou recebe uma pena de alguém num ritual xamânico, é um símbolo de conquista. Já o Wicca, né, o Wicca utiliza o pentagrama, é um símbolo de identificação entre os bruxos. Cada ponta representa um dos elementos: terra, fogo, água, ar e espírito. E o círculo de proteção como sendo o equilíbrio desses elementares. Utilizam também, né, a triluna, que seria a lua cheia no meio, de um lado a lua minguante e do outro a lua crescente. O cálice representa o útero, a grande mãe. No esoterismo, a árvore da vida representa 10 esferas e 22 caminhos, que seriam os caminhos de mapa de consciência. São caminhos arquetípicos pertencentes à espécie humana, que no esoterismo, arquétipos seriam as egrégoras. Para todas as religiões, o símbolo é o mediador entre a razão e o inconsciente. O símbolo, ele tem o poder de passar a mensagem logo ao vê-lo. Ele dispensa narrativas e longas explicações. Ele fala por si só. É quando um objeto deixa de ser somente um objeto, quando a ele é agregado algum valor sentimental. A ligação entre você e ele promove uma ligação imediata e funciona assim para a nossa mente. Para estudarmos toda essa questão simbólica e arquetípica e diversas outras questões que fazem parte do dia a dia das crenças, principalmente do terapeuta holístico e de todas as pessoas que de alguma forma se interessam pelo assunto, precisamos voltar no tempo. E quando digo voltar no tempo, né, para nós entendermos como que se originou o símbolo, um arquétipo, nós precisamos voltar no tempo mesmo. Então, estamos acostumados a acreditar em muitas coisas. Somos facilmente sugestionados e muitas vezes por preguiça de ir fazer uma pesquisa mais profunda, ir buscar, né, a veracidade dos fatos, ficamos muito aí na superfície, aí acabamos acreditando ou tendo como verdades definições ou comentários feitos por mais de uma pessoa que tenham entre, né, por uma pessoa ou duas ou três que tenham entre si uma definição parecida. Aí nós aceitamos aquilo e ponto, né? Mas não é bem assim. Então, peço que, né, mais uma vez acompanhe essa aula até o final, se quiser compreender, pelo menos entender do que eu estou falando aqui, tá? Como disse, precisamos iniciar lá da pré-história, tá certo? Primeiramente, né, precisamos estar cientes que nessa época nós não éramos bem humanos, e sim muito mais animais do que humanos. Tínhamos comportamentos da época e muito poucos recursos. Vamos iniciar falando um pouco das mulheres.
Não paramos muito para pensar nisso, mas e aqui a ideia, né, da menstruação não é natural. Se formos analisar nos dias de hoje, nenhuma fêmea mamífero silvestre menstrua. E por que que ela então não menstrua? Porque toda vez que ela ovula, ela é engravida. Na verdade, a mulher da época tinha o ciclo de um ano, né? Mas como assim ciclo de um ano? Na época, né, nós vivíamos em cavernas, em pequenos clãs, e é normal quando mulheres vivem juntas ou próximas, né? Os ciclos delas tendem a serem sincronizados. Na época, essa sincronia era meio que mundial e ocorria, né, na primavera. E todas eram fecundadas. Então, elas tinham 9 meses de gestação, 3 meses de amamentação, né? Então, a amamentação ela acaba, né, na época, inibindo uma nova ovulação, o que dá na mais ou menos um ano, aí ovula de novo, aí engravida e segue o ciclo da vida aí, que na verdade era um ciclo anual, né? Então não dava tempo da mulher, enfim, menstruar, não existia a menstruação. Éramos animais, né? Existia, né? Os mamíferos, nós éramos mamíferos e os mamíferos existe a questão do cio. E como eu disse, né, os mamíferos eles têm os picos hormonais, né, e daí se torna praticamente que uma obrigatoriedade existir a cópula, né, e daí a gravidez. E com relação aos filhos, a ideia é que seriam só da mulher, é óbvia, porque eles vinham de dentro da mulher, então eles pertenciam à mulher. E a elas, né, claro, elas geravam a nova vida, e também elas teriam que amamentar esse filho, né? E o homem não tinha entendimento que ele tinha alguma participação nisso. Uma vez que não existia, né, praticamente a consciência, era somente os instintos animais, né, que reinava ali. Então isso era visto como algo mágico, né? A gravidez, o filho, algo divino, inexplicável. Então a própria mulher era uma deusa, pois sozinha criava o filho, gerava nova vida, alimentava o filho e, né, como disse, o homem não tinha nem ideia que ele tinha participação nisso. Uh, Se imaginava que seria tudo algo da mulher, como, né, algo divino, uma deusa. E isso nós estamos falando lá no final da era, lá do Paleolítico, né? Era uma época ainda que era, digamos, tinha muito gelo, era glacial. Passando muito mais tempo disso, né, iniciou aí a agricultura. E percebeu-se também, né, a deusa Terra. Uma vez que a Terra, assim como a própria mãe, né, a própria deusa mulher, a agricultura ela teve a origem também através da mulher. Por quê? Porque a mulher, né, ela gerava vida, ela tinha o filho, né, como uma mágica, né, tinha o filho como uma mágica, ela tinha o alimento, o leite ali para esse filho, então ela nada mais do que cuidava desse filho. A mulher também, como cuidava do filho, ela catava, né, frutos, ela coletava frutos e ou a função do homem ali era caçar. O homem só saía a caçar, quando, né, o homem caçava um animal, trazia, a mulher como ficava ali, ela cuidava de fazer o alimento e também utilizava, né, pele dos animais para fazer a vestimenta. A mulher também, eles não conheciam, né, não tinham, né, naquela época eles não faziam fogo, mas às vezes caía um raio em algum lugar que, né, por si só gerava a combustão, o fogo, eles mantinham esse fogo. Então a mulher, né, também pegava e colocava lenha e eles mantinham esse fogo aí. Então ela cuidava do filho, ela cuidava ali do fogo, ela cuidava ali da alimentação, enfim, e também como ela coletava, né, às vezes frutas e costumavam jogar o caroço fora, algumas raízes, alguma coisa assim, ela foi percebendo com o passar do tempo, né, muito tempo, eles foram tendo o entendimento de que, pô, nascia uma planta ali, e essa planta crescia e dava frutos,
né? Então, o que que acontece? A própria mulher, né, começou a perceber isso, por isso que a terra, né, a terra ela se parecia como uma mulher, ou seja, né, ela engravidava, né, tinha o filho e a terra também. A terra produzia, né, através de uma semente, crescia a planta, tinha o fruto. E isso mais ou menos acontecia também num período anual, né, que tinha o filho e a mulher, a terra crescia a planta lá, um ano depois ali tinha lá o fruto, né? Então surgiu ali a ideia, né, de que a terra seria a grande mãe. Aí nasceu, né, a questão da grande mãe, o planeta Terra, né, o elemento a Terra como elemento Terra, o planeta Terra e a questão da Terra como natureza. Por isso, a deusa Terra, e é feminino. Feminino porque gera uma nova vida, assim como a mulher. Aí, o círculo, né? Como isso é um ciclo que acontece, né? O círculo ele também nasceu nessa época, o símbolo do círculo. Por quê? Porque eles tinham fogo, né? E com o passar do tempo eles foram saindo das cavernas e foram criando aí algumas, tipo umas aldeias. Então, nada mais do que fazer o fogo no meio e sentavam em torno dessa fogueira num círculo. Assim, todos recebiam o calor do fogo na mesma proporção e, consequentemente, faziam as suas construções, suas ocas ali, enfim, em torno também dessa fogueira, o que não é tão distante assim. Os próprios índios, hoje, né, eles têm esse método de construção. Então, aí, né, faziam tudo isso e nasce aí, né, a fórmula circular, nasce os ciclos. E daí tem-se o entendimento que o ano é cíclico. O ciclo da gestação, né, da mulher, o ciclo da colheita e, através disso, nascem então as estações do ano. Né? No verão nascem os campos verdes, no inverno os campos dourados, que seria a colheita do trigo. No outono eles separavam, né, as sementes para o novo plantio, porque eles tinham que replantar. Então, como que acontecia isso? Para se ter uma colheita farta, uma boa de uma colheita, é necessário separar o melhor grão. O melhor grão, então, eles separavam. E eles entendiam que o melhor grão, né, quando plantar, a terra ia dar uma planta viçosa e daria uma ótima, uma colheita farta. Então eles entendiam que o melhor grão seria um sacrifício, o sacrifício do grão. Por quê? Porque eu vou deixar de comer o melhor grão, vou ter que dar em sacrifício lá para a terra, né? Na terra. Então eles faziam lá um buraco, né, para o grão lá, eles davam em sacrifício para a terra, né? E a melhor semente, o sacrifício da semente, pois a deusa, né, a grande deusa Mãe Terra, exige o sacrifício do melhor grão, né? E daí para ter uma ótima colheita. E depois, né, a deusa Mãe Terra, ela também se dá em sacrifício quando ela se deixa, né, ceifar, quando ela se deixa, né, fazer a colheita dessa sementinha, né? Então ela também se dá em sacrifício. Por isso que tem essa questão de dar o grão em sacrifício, porque depois eu vou colher de volta, né, ali da terra, então ela se dá em sacrifício. Só que isso, né? Isso, o clã, digamos assim, eles também entendiam que eles deveriam dar algum outro, né? Também um sacrifício para a deusa da terra, além do grão que eles plantavam, né? Porque eles colhiam e como a terra dava, né? Era sacrificada na colheita, não sobrava nada. Então, o clã deveria também dar em sacrifício algo para a deusa. E qual que seria esse grão? Ou seja, o melhor grão seria a pessoa, né? O filho, digamos assim, o homem,
né, mais forte que tinha. Inclusive, os maias e os astecas, eles criavam competições para os homens se enfrentarem ali nessas competições e o cara, né, que vencia, seja o mais forte, ele era dado em sacrifício. E como que era feito isso, né? A escolha se dava pela própria matriarca, porque nessa época, né, como a mulher tinha vários afazeres, o homem era só caçar e o resto era tudo domínio da mulher, né? A deusa mulher, a matriarca, a sacerdotisa nasceu daí, né? Então, esse sacrifício, né, desse do melhor, né, grão do homem ali, se dava sempre no final de outono também. E por que que eles davam, né? Isso era uma questão de honra aí para na cultura deles, né? Eles sacrificarem o melhor, o filho ali, né? O melhor grão ali, o mais forte, eles davam em sacrifício. Por quê? Porque eles acreditavam que na primavera, né? Assim como a semente, a mulher ia gerar um novo filho e na verdade esse que era doado em sacrifício, ele nascia novamente e aí desde essa época, por conta disso, nasce a ideia, né, que se tem da reencarnação, tá? Mas tudo na mulher se dava em período circular e se baseavam ali pela lua. Tudo era cíclico. Até que então houve, né, uma espécie de revolução, onde naquela época uma mulher ou algumas, né, e talvez isso se repetiu em várias épocas, né, uma então decidiu não ir ao dito ritual de fecundidade. Por quê? Porque como existia aquela sincronicidade, né, e acontecia que uma vez no ano existia a questão da cópula, o que que eles fizeram? Eles criavam rituais para fazer, digamos assim, a fecundidade. Então, todas, né, na mesma, no mesmo clã, né, nessa época acontecia isso. Só que uma decidiu não ir, né? E provavelmente várias outras também optaram por não ir. E daí o que que acontece se ela não foi no ritual? Essa mulher não foi, aí ela menstruou. Então, foi a primeira menstruação. Então, ninguém tinha ideia disso até então. E o que que acontece? Eles linkaram a questão do sangue. Opa, ela não foi no ritual. O que que acontece? A mãe terra, né? Ela lançou uma maldição e fez ela sangrar. Então, o sangue quer dizer o quê? Ela não pode mais ficar, a gente não pode matar ela. Por quê? Porque ela é uma deusa. E no matriarcado nada se consegue à força, tudo é, digamos assim, é solicitado, né? Então, eles achavam que por ela ter sangrado, a próxima colheita não seria muito boa, eles seriam então amaldiçoados. Essas mulheres foram amaldiçoadas pela deusa Terra. Então, elas foram, essas mulheres que não participaram, né, da fecundidade ali, né, da cópula, elas foram expulsas. Então, essas mulheres aí, elas tiveram que sair do clã e, né, elas foram para onde? Foram para a floresta. E essas mulheres, então, na floresta, grande, acredito que muitas, né, morreram, enfim, elas tiveram que fazer o quê? Tiveram que caçar, tiveram que se manter de alguma forma. Então, elas aprenderam o que podia comer, o que não podia, comiam folhas, raízes, elas, né, muitas raízes, enfim, eram tóxicas, morriam, comiam cogumelos, enfim, e tal. Só que isso, né, elas perceberam que elas começaram a desenvolver um conhecimento do que podia, do que não podia. E elas costumavam, inclusive, caçar à noite, porque de dia era muito perigoso, tinham muitos animais ferozes, né, que saíam ali. Só que essas mulheres, elas começaram a perceber que elas continuaram todo mês, né, a menstruar. E daí elas entenderam o seguinte: oh, é uma maldição da Mãe Terra, mas a lua nos acolheu e nos está mantendo vivas. Então, elas caçavam, né, a luz da lua. E elas entenderam que a lua
né, seria a deusa delas. Por isso que essas mulheres, elas acabaram domesticando também o gato para ajudar o gato, né, na caça, enfim, delas. E elas, como disse, elas aprenderam sobre raízes, folhas, frutos. E a partir daí, essas mulheres acabaram conhecendo os segredos, né, da vida e da morte. E essas são as bruxas, né, se tornaram as bruxas. Então, essa foi uma revolução muito grande que aconteceu nessa época. Só que também teve uma outra, né? Quando os homens, então, eles perceberam, né, que eles não tinham, a função deles era só caçar, e eles não tinham participação em nada, além de ter somente a sua força bruta, né? Por isso que até hoje existe a diferença, né, do corpo masculino para o feminino, do corpo masculino ser mais robusto, ter mais músculos, mais força, provém desde essa época, né? Foi uma evolução genética que se aconteceu. Se você levar isso para o mundo, né, animal, se você pegar uma onça, a onça, né, tu pegar o feminino e o masculino, eles têm a mesma força, o mesmo corpo, a mesma praticamente, né, robustez. Por quê? Porque os dois praticamente fazem a mesma coisa. Já o homem daí queria ter o seu espaço ali, né, porque a mulher fazia tudo, então ele começou a usar a sua força bruta, né? Então os homens, eles começavam a dizer o seguinte: não, a partir de agora nós vamos mandar nisso aí, então a partir de agora vai ser assim. E como que eles chegaram, né, nessa questão? Eles começavam a, a obrigarem, digamos assim, né, de alguma forma, as mulheres a ter relação só com o homem. Eles decidiram isso. E também diziam que ele, né, era ou tinha algum papel ali no nascimento dessa criança. Então, ele disse que, como não existia um nome, não existia nada, simplesmente pai, eu vou ser o pai. Então, eu sou o pai e tu é minha mulher. E aí eles criam, né, através da força, né, só estou resumindo aqui para vocês, foi o primeiro tabu. Então, ele seria o pai dos filhos. Só que se o marido morresse, a mulher também seria morta, porque não ia ter o pai, né? Se ela se casasse de novo, não ia ter o pai. Então, e isso os astecas faziam muito, e até há pouco tempo na Índia, isso era muito comum. A mulher morria, o homem morria, a mulher era queimada junto com o homem. E outra coisa, para evitar essa questão de quem que é o pai, né? A mulher, né, engravidava, enfim, mas quem que era o pai? Então, para evitar essa questão, chegaram-se à conclusão que a mulher deveria, então, casar virgem, né? Para não ter dúvida ali de quem seria o pai. Aí veio, né, criou-se o segundo tabu. E depois aconteceu o seguinte: como ali na clã, na tribo, todas as mulheres já praticamente eram casadas, né? E criou-se ali um problema. Então os homens eles iam para outras tribos, né? Matavam todos os homens da outra tribo, roubavam as mulheres e casavam com as mulheres. E aí isso dava muito problema, né? Porque eles tinham que ir lá lutar, matar, enfim. Daí eles tiveram uma ideia, alguns tiveram ideia. Então nós vamos matar os próprios homens daqui e casar com as mulheres. Então o que que eles fizeram? Eles matavam os pais, digamos assim, casavam com as mães e com as filhas. E assim eles fizeram. Só que daí eles pensaram o seguinte: bah, mas o que que a gente fez, né? A gente matou o pai, casou com a mãe, enfim, com as irmãs ali. Só que os próximos, quem vão matar vai ser nós, né? Então vamos mudar a lei. Não pode mais matar o pai. Matar o pai é muito ruim. Então, proibido ali, né? Matar o pai e proibido casar com a mãe e a irmã e matar o pai. Então, aí nasceu o famoso complexo de Édipo, né? E nasceu o patriarcado, a pátria, que até hoje se baseia nessas três leis, né, nesses três tabus aí. E o não cumprimento dessa punição seria a morte, né? Tanto é que a questão da burca da mulher, né, usar a burca em algumas regiões, né, é justamente porque a mulher é considerada superior sentimentalmente ao homem. Ela é capaz, né, tem muitos poderes a mais do que o homem. E o homem
né, por não ter essa condição, por ele ter o instinto dele, a mulher tem que se esconder, porque se ela não se esconder, ela vai acabar atraindo o homem, e daí a culpa de atrair o homem é dela, e daí ela é punida com apedrejada, aí é punida. Se uma mulher for estuprada, digamos assim, a culpa também é dela, porque ela acabou, digamos assim, né, se mostrando demais e atraiu o homem. E algumas religiões, né, não pode usar brinco, não pode se pintar, um monte de coisa, não pode usar calça, toda aquela questão. Por quê? Porque vai atrair o homem, e daí, como é superior, isso é um pecado. Então, isso, né, é o patriarcado, né, que foi acontecendo aí, acontecendo essa questão aí, enfim, tá? Mas não vamos entrar muito nesses detalhes aí, tá certo? Então, o matriarcado ele foi combatido ao longo da história. Alguns lugares, como o Egito, né, e os maias, manteram um equilíbrio entre o matriarcado e o patriarcado, mas nem em todos os locais foram assim. Aí nascem os deuses masculinos, né, e as religiões patriarcais. Aí, como o Sol, né, o deus Sol, pertence ao homem. Na Grécia Antiga, com a invasão dos dórios, né, os dórios eram patriarcais nômades, extremamente agressivos. Destruíam e conquistaram tudo e todos, né? Perseguiam todas religiões matriarcais. E ali então se instala o patriarcado em toda a Idade Média helênica. Toda religião usa, né? Para nós falamos em religião, e toda religião usa um mito, um rito e uma doutrina. O mito ele tenderá a explicar as perguntas que todos se fazem: de onde vim, o que faço aqui, para onde eu vou. Tanto como o porquê das doenças, né? O porquê chove, o porquê nasce um filho e tal. O que a ciência não consegue responder, a mitologia de alguma forma responde, né? E o teu inconsciente vai aceitar isso. Então, a religião se faz valer para responder todos a todas essas questões aí que as pessoas se perguntam. Por quê? Porque tudo que causa espanto gera desejo por explicação. E a lenda, né? Aí entra a lenda e os mitos. A lenda corresponde a um lugar, o mito ele é universal e sagrado. Por isso que a religião não se baseia em lenda, em sim em mitos. E quando se transforma um mito em uma ação, nós temos o famoso rito. E o exemplo disso, né? Se você pegar lá a Santa Ceia, a época dos apóstolos, o ritual, né, faz você pertencer a um mito, você vivencia um mito. Então a igreja, digamos assim, pega, né, o mito lá de que Deus pegou o pão e distribuiu, enfim e tal. A igreja faz isso ainda hoje, algumas de alguma forma diferente, né? O pão, o vinho, a ceia, enfim, algumas, né? A hóstia, enfim, tudo isso aí você vai lá e você tem um rito e você vivencia o mito, né? A doutrina já o que diz que se deve fazer aqui ou evitar dentro de um rito. Então, nessa vivência do mito, já entra a doutrina. E a doutrina vai dizendo, ó, isso pode, isso não pode, aqui funciona assim, aqui não funciona assim. E essa doutrina é o que vai diferenciar aí, digamos assim, a obediência ou a devoção até, digamos assim, dentro, né? Para se você fazer parte disso, tem que seguir isso, assim, enfim, e tal. Isso vai diferenciando. O que eu quero dizer é que os rituais, os mitos e as doutrinas sempre existiram. E dentro dos mitos, né? Dentro dos mitos, o que é o mal? O mal é um arquétipo. Só que dentro de mitos e dentro desse mundo aí, né, da mitologia, o mal só existe por doença ou por catástrofe natural. Fora disso, né, não faz parte do mito. Então, mas nós temos que o mal, ele é arquetípico. Porém, a definição de mal, o que vai ser o mal, né? A gente percebe que não é só doença e nem só catástrofe, mas o mal
né, as doutrinas, né, ou seja, as leis ali que regem cada religião, vai conceituar o mal. Então, o mal para nós é isso, aquilo, aquele outro. O mal é o oposto, né? Enfim, não pode fazer isso e tal. Então, se criou-se ali, através de doutrinas, várias explicações, né, para o arquétipo do mal, por exemplo. E já na Grécia Antiga, existiam diversas religiões, sendo predominante a religião apolínea, mas isso no período helênico e clássico. E já lá existia, né, diversas, enfim, religiões diferentes, inclusive as religiões órficas, que essas religiões órficas elas trabalhavam com o propósito da reencarnação. E aí, né, Dionísio, deus do panteão grego, né, morador da floresta, se encontra, né, com os seres da floresta, como as linfas e os sátiros, e ali nasce, digamos assim, resolvem fazer uma festa. Então, eles, né, para fazer essa festa, eles colhem uvas e fazem lá um suco de uva e a festa dura muitos dias. Então, essa festa, com o tempo, esse suco de uva acaba fermentando e vira o vinho. Então, eles bebem isso e o vinho transcende, né? O vinho acaba mudando a forma natural aí, fisiológica do corpo. Então, eles entendem que vinho, né, chama-se, digamos assim, a transcendência, né? É o êxtasis. Êxtasis seria fora de si, né? Início de um novo movimento, deixar de ser você. Então, eles descobrem ali a porção divina do estar fora de si. Aí, a partir disso, nascem, né, os rituais meio macabros, né, os rituais de orgias com dança, música, vinho. Uh, Eles dilaceravam animais, eles faziam esses rituais, né, em florestas, longe, né, da população, só em florestas. Seria a vazão do lado animal do ser humano. Entravam num transe. E esses, digamos assim, que compactuavam desses rituais, eles faziam isso, como diz, só em florestas. E eles costumavam andar. Eles faziam um ritual lá numa floresta, eles se deslocavam, iam para um outro vilarejo, faziam um ritual lá na floresta, depois iam para um outro vilarejo. Então eles fizeram os loucos, eram os andantes, os ditirambos que chamavam, os andarilhos, né? E o Dionísio, digamos assim, através dessas andanças, desses rituais, dessa loucura, né, digamos assim, do vinho, mas não uma loucura fisiológica, né, mas uma loucura relacionada ao divino, né, ou não é uma patologia. Deu-se então, aí nasceu a origem, né, para você ter uma ideia da carta do louco do tarô. A carta do louco do tarô nada mais é do que Dionísio e essas andanças aí dele, né? Então, com o tempo, esse ritual ele foi se adaptando, né, para que todos de alguma forma pudessem participar e não serem mais feitos lá na floresta, né? Aí começaram a surgir os teatros, né? A sátira, fazer comédia das coisas ruins, assim como a tragédia. De onde saiu o ritual do bode, o sacrifício do bode, né? Que muitas denominações falam muito disso. Mais tarde, ao invés deles sacrificarem, matarem o bode, eles só expulsavam o bode da reunião deles. E mais tarde ainda, eles nem usavam mais o bode, eles utilizavam, né, um protagonista que representava aí a morte do tal bode. E aí surgiu, né, o tal bode expiatório, né, em sacrifício. No Brasil, o exemplo, o carnaval teve as origens disso. Na religião, o vinho também é sagrado e veio parte ali do Dionísio, tá? Só que o vinho seria o sangue, né? A encarnação do Espírito, o Pai nosso que estás no céu, o Pai nosso, céu, divino, Deus céu, Deus sol, né? Ele desce ao encontro do corpo. O corpo
é o trigo, né? O trigo, o pão. E aí vem a ideia da criação, né? A ideia da criação também é mágico e lógico, né? Um tal Deus criou tudo do nada. Só que aí os gregos que eram um povo que usava a lógica, né? E a lógica seria um pensamento, né, que você tem e você faz mais alguém ter o mesmo entendimento disso. Isso seria uma lógica. Eles não acreditavam que nada vem do nada. Então não existe um Deus criar tudo do nada. Eles diziam antes existir alguma coisa. E qual seria essa coisa que eles diziam existir? Eles diziam que existia o caos. E o caos seria abismo, confusão, escuridão. Um exemplo tipo seria unidade, união. Como que eu vou explicar para você? Se você pegar um punhado de grão de milho, você pegar um punhado de milho pipoca, você pegar um punhado de soja, você pegar um punhado de arroz, um punhado de feijão, né? Isso são unidades. Você tem unidades de arroz, de feijão, de trigo, de soja, de milho, são unidades. Quando você põe isso num processador e você bate isso tudo, mistura, bate, 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 você vai ter uma unidade. Você vai ter uma outra coisa, tá? Que não é mais milho, não é mais arroz, não é mais trigo, não é mais a pipoca, você vai ter uma unidade, né? Então, o que que acontece? Você tem um caos ali, né? Você criou um caos, você uniu tudo. Então, o que que eles dizem? Eles seria, né, separar novamente em unidades as partes. Embora você não vê mais o arroz, não vê mais o milho, não vê mais o trigo, você se conseguir separar isso, você vai ter as unidades novamente. Assim como todos, né, de alguma forma tentam explicar ao seu modo, né, como se deu a criação, ou seja, a ciência através da evolução, a questão de Deus, né, que do nada criou tudo. Então, eles dizem que tudo emerge do caos, né? Ou seja, tudo existia um caos, né? Que existia ali o caos e emerge então desse caos, ou seja, surge desse caos o ódio e o amor, ou seja, Eris, o ódio, e Eros, o amor. E o que, que existia ali, né, desse caos, né, quando emerge a Eris, né, o ódio, e Eros, o amor, emerge disso terra, água, fogo e ar. Ou seja, né, os quatro elementares aí, os elementais aí que são usados aí dentro da alquimia, que a partir disso, né, surge também toda a questão aí da alquimia e é assunto para outra, né, para outro propósito mais adiante, mas o que que acontece? Então existe o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio entre o ódio e o amor, porque senão tudo volta a ser uma unidade novamente, tudo vira aí o caos, assim como não pode existir, né, só o bem ou só o mal. E daí também surge toda a questão do equilíbrio, do bem e do mal, né? O que todas as pessoas aí falam, pregam e dizem, a maioria nem sabe de onde que surgiu tudo isso. E você agora, então, está sabendo, né, sobre essa questão mais mitológica. Então, o que que acontece? Então, surgem aí, né, os quatro elementos, esses quatro elementos, e a partir, então, desse equilíbrio entre ódio e eros, né, o ódio que tende, né, a afastar, né, tudo, e o amor que tende a juntar tudo. Então, algumas coisas vão se juntando e depois vão se afastando, vão se juntando, não se juntando ao ponto de tornar-se uma única e acabar com tudo, virar um caos novamente, e nem ao ponto de se afastar tudo e tudo se perder, né, em unidades. Então, existe essa questão de parcimônia. Só que o que, que acontece a partir disso? Então, a partir desses quatro elementos, acontecem algumas uniões. Por exemplo, a terra, juntamente com a água, a terra se unindo com a água, gera o frio. O fogo, junto com o ar, gera o calor, o quente. O ar e a água geram aí o úmido. A terra e o fogo geram
o seco. Então, o que era 4 elementos, agora já estamos aí em 8. E a partir disso, né, dessa questão equilibrada, ordenada, né, e lógica, dá-se a criação aí, digamos assim, do macro e do microcosmo, ou seja, de todas as coisas aí. Tanto é que isso, né, é a mesma teoria, digamos assim, é o mesmo propósito pelo qual se criou aí a química, a física e tantas outras questões. Ordem e lógica cria. O contrário disso volta ao caos. Por isso que tem que ter o equilíbrio, porque se for se separando tudo, né, e não ter, né, ou se juntar tudo, nós vamos voltar à unidade e não se existe nada. Por isso do equilíbrio. Por isso que do contrário só vai voltar ao caos. Então a existência, segundo eles, ela é ordenada e lógica. A existência, a inexistência seria a caótica. Então a ordem do mundo, o cosmos, o que rege o universo seria essa ordem, né? O que rege as leis da natureza e também da física, a ordem e lógica. Sendo o fim do mundo, o que seria o fim do mundo? O caos, né? Se o amor triunfar, por exemplo, retornaremos ao caos e vice-versa. Então, ao contrário, né, do período cíclico, eles criam essa impressão do mundo, né, linear. A ideia do divino monoteísta ou politeísta, por exemplo, e aí tem a questão do bem e do mal, né, o equilíbrio que todo mundo fala para existir um equilíbrio, né? Então, temos também a ideia da questão dos deuses, né? Os deuses monoteístas e deuses politeístas, ou seja, todas as forças que tem na natureza, existia um deus para cada força, né? Já o monoteísta seria um deus, né? Um deus único acima de todos. E essa ideia do deus monoteísta, ele se deu por Kenaton, lá no Egito, criando, né, ele criou um deus abstrato, representado inclusive por um disco solar, o Atom, foi chamado de Atom. Ele estaria acima de todas as demais, né? E ele e Kenaton, então, e sua esposa, Nerfetiti, eles começaram a reinar lado a lado. Então, eles fizeram o equilíbrio do patriarcado e do matriarcado junto. Mas eles acabaram, né, com o tempo, faleceram e seus filhos, ainda crianças e casados entre si, um deles acaba até sendo coroado. O nome deles era Tutankhaton e Ankhesenaton. Só que Tutankhaton, ele ao ser coroado não podia ter o Aton no nome, porque era referência a um deus, né? Então foi chamado de Tutankhamon, que todo mundo já conhece. Então ele foi coroado, mas morreu ainda jovem, né? Com a morte volta, né, o politeísmo, porém isso acabou dando origem, né? Isso deu origem ao Deus monoteísta que existe, digamos assim, né, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. Acreditam em um único Deus sobre tudo e sobre todos. E ali essa questão também de um Deus abstrato, tem toda aquela questão da idolatria, que não se pode fazer imagem de algo abstrato, e daí tu não pode adorar imagem, sim, toda aquela questão, enfim, que se tem, né? Porque a própria palavra Deus, ela vem do grego e ela significa Zeus. E Zeus é um deus politeísta, então não tem nem cabimento muito utilizar a palavra Deus ali dentro do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Só que daí tem, por exemplo, o budismo e o taoísmo, no caso deles, o Deus é muito mais abstrato ainda, porque eles pregam que sendo eles, né, os próprios deuses, cada qual descobre o seu lado divino em si mesmo. Aí tudo isso, todas essas questões, traz a ideia do divino. Tudo isso que eu expliquei até agora, nessa última parte relacionada à religião, é para trazer a ideia do divino, sendo o arquétipo mais importante que existe. Pois surge então a ideia do divino, e aqui não existe
politeísta, monoteísta, existe somente a ideia. Se tu pegar dentro de todas as religiões, você vai ter a ideia do Deus, né? Então, eu, o microcosmo, né, que estou repetindo o macrocosmo no universo por existir, né? Seria a ideia, né? O universo é a ideia organizadora. E eu, o microcosmo que tento, né, repetir essa organização, a ideia aí do divino e não do Deus, seja monoteísta, politeísta, mas a ideia do divino. Né? Por isso que tem o arquétipo do divino baseado em todas essas questões. E por isso, por essa questão de ordem e de organização, né, que a gente acabou de ver aí, que tudo tem uma ordem, tem que ter, né, uma lógica de acontecer, nasceu a questão da dualidade, do bem e do mal, do positivo e do negativo, do yin e do yang, por isso que tem que ter o equilíbrio, porque luz demais cega, todas aquelas coisas lá, tu, né, não pode nem ser do mal nem do bem, porque tu só for do mal gera o caos, só for do bem também vai gerar o caos, porque tem que ter a dualidade, né? Como a gente acabou de ver aí, o amor e o ódio. Então, tudo nasceu dessas questões aí, tá certo? Eu só quis. Tem muito mais coisas para nós falar, como eu disse, dá para falar uma semana disso, porque cada assunto desse são horas e horas para a gente trazer à tona essa questão mitológica, toda essa questão histórica, tudo como aconteceu, né? O matriarcado, o patriarcado, toda essa questão de luta, né? Essa questão que nasceu os tabus, que deu origem às leis que até hoje regem aí a sociedade, né? Toda essa questão que originou as religiões, tudo o que originou, né, os símbolos, o que dá força para os símbolos, né, que nós vimos que a nossa mente inconsciente, ela é totalmente simbólica, por isso que o símbolo, seja qual for, ele vai causar sempre um efeito, principalmente quando o símbolo ele é arquetípico, tá? Então, não adianta você fazer um símbolo na sua casa e mostrar para alguém, não vai acontecer nada. Agora, se esse símbolo for um símbolo arquetípico que esteja dentro dessa questão mitológica, aí sim, quando o consciente não consegue uma explicação, o mito ele dá toda a explicação e o teu inconsciente ele vai aceitar essa questão mitológica muito mais do que a questão científica, tá certo? Então, para você pegar um pouco da história de como aconteceu, tá aí um pouquinho, tá? Meio rápido a explicação, mas tá aí um pouco para você conhecer, né, da onde surgiram os arquétipos, não foi do nada, né? Como eu disse, a mãe terra, expliquei um pouquinho, a bruxa, né, o louco lá do tarô. Então, para cada um, né, para cada mito, para cada deus que existe, para cada definição que tem, existe um mito, né, por trás disso. E o mito ele é aceito sempre pelo nosso inconsciente, sempre, tá? Sempre ele será aceito agora ou daqui 1 milhão de anos vai continuar sendo aceito pelo nosso inconsciente, querendo o teu consciente acreditar nisso ou não, tá certo? Então, espero ter aí trazido mais uma importante aula para você. Eu considero ela muito importante porque tem muitas questões aí que revelam, né, o que existe por detrás das religiões, o porquê disso, o porquê daquilo, enfim. E esses porquês espero ter trazido aí para você também um pouco mais de claridade aí na sua caminhada, tá certo? Resolvi deixar essa aula aí para todo mundo. Mais uma vez, obrigado para quem está aí na nossa aula, né? Deixe seu like, compartilhe essa aula, né? Deixe seu nome, na onde você está assistindo aí, tá certo? Sua cidade. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Lembrando, se inscreve no canal aí, se torne membro do canal se você quiser e lá da plataforma também. Abraço a todos. Muito obrigado por estarem aí compartilhando o tempo de vocês comigo. Até a próxima.